É muito importante que o seu patrimônio ele esteja no veículo societário mais eficiente do ponto de vista fiscal para aquele ativo específico. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre revisão tributária para o allocation, tá? Muito se fala em eficiência tributária. A eficiência fiscal, economizar impostos. Importante começar dizendo a diferença entre elisão e evasão fiscal, né? Evasão fiscal são crimes que objetivam não pagar impostos devidos. A elisão fiscal são movimentações societárias, internacionais, nacionais, que licitamente reduzem a carga tributária do seu patrimônio. São coisas totalmente diferentes, tá bom? Então, quando a gente fala de elidir fiscalmente, quando a gente fala de planejamento tributário, né, nada tem a ver com sonegação, porque muitas vezes as palavras trusts, offshore, elas surgem nas conversas e elas são associadas à sonegação e nada tem a ver com sonegação. Pelo contrário, né? Hoje, inclusive, é mais caro você ter uma sociedade através de um offshore do que eventualmente uma sociedade direta, se ela recolher impostos, a depender da condição que ela esteja, né? Então, não há uma relação direta em relação a esse aspecto. Cada ativo vai ter a sua estrutura tributária. E cada ativo vai ter o seu veículo societário também para deter aquele ativo. E esse veículo societário também vai ter a sua estrutura tributária. Então você tem um encadeamento fiscal do ativo final investido e mais a tributação do seu veículo societário. É muito importante que o seu patrimônio ele esteja no veículo societário mais eficiente do ponto de vista fiscal para aquele ativo específico. Pode ser uma aeronave, ações da Apple, uma casa na Europa, enfim. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando que cada ativo vai ter uma guarda mais adequada em termos de impostos, né, de tributos, e você deve sim, eu diria que é quase que uma obrigação cívica, né, de todo indivíduo que tem patrimônio buscar uma forma lícita de pagar menos impostos sobre o seu patrimônio, sobre a sua produção de riqueza, né? Isso é inteligência. Então, a elisão fiscal é uma estrutura de inteligência. Isso dito, é muito comum encontrar estruturas tributárias ineficientes. Muito comum, tá? Inclusive desenquadradas, tá? Desde outro dia eu estava com um cliente que tinha uma conta no exterior da sua empresa brasileira. Ele não sabia que isso era considerado um ativo no exterior, o contador não tinha dito, ele, enfim, estava desenquadrado porque ele deveria estar no lucro real, desde quando essa conta existia, e um emaranhado de problemas que foram gerados por conta de uma estrutura mal aconselhada aí em relação à arrecadação tributária, né? Assim como, né, as estruturas de transferência de patrimônio, né, que muitas vezes feitas fora do Brasil, você vai ter uma eficiência fiscal em evento sucessório em vida, se feito dentro do Brasil você tem uma outra condição comercial, como por exemplo, mexer em construção de casas para vender fora do Brasil, né? Antes, quando o diferimento existia, antes da reforma tributária, você ter isso através de um offshore era tributariamente mais barato, agora não é. Agora é tributariamente mais barato se você fizer isso a partir da alocação direta, porque você tem uma compensação de impostos. Então, o cuidado tributário, ele é um cuidado que ele é dinâmico, porque ele segue todas essas mudanças legislativas, né, em relação à tributação, e ele é também personalizado. É muito difícil falar coletivamente desses aspectos, porque o máximo que eu posso fazer é ficar tergiversando aqui em cases para ilustrar o que eu estou falando. Mas não tem uma regra de qual veículo é mais adequado para reduzir tributos de cada ativo. É preciso olhar onde é que está esse ativo, qual país está esse ativo, qual o objetivo dele, ganho de capital, é renda, né? Qual é o direcionamento dele sucessório na família, vai ser transferido, vai ser liquidado? Então são muitas as perguntas, né, que precisam ser respondidas para que você possa mapear aí com eficiência todos os pontos de eficiência tributária da sua carteira, tá bom? Mas obrigação, mapeia os ativos, mapeia os veículos, considera
para cada tipo de ativo, para cada tipo de veículo, aonde seria a jurisdição mais adequada. Isso no teu nível de planejamento, né? Estou supondo que essa estrutura não está montada. Ou que você tem uma estrutura montada, vai olhar uma estrutura ótima e construir um caminho para você ir de um ponto a outro. E efetivamente põe na mesa isso, porque é muito significativo a diferença de custos em eficiência tributária são possíveis ser gerados com organizações relativamente simples, tá? Principalmente do ponto de vista sucessório, do ponto de vista operacional. Empresas de serviços têm condições de terem tributação basicamente zeradas, empresas que têm labels têm condições de ter uma carga tributária bem reduzida com royalties. São muitas as estratégias que vão depender naturalmente de cada tipo de ativo. Foca nisso aí, que vai ser crucial para o seu patrimônio, tá bom? E aí você tem duas atividades, né? Ou você vai seguir efetivamente desde já para fazer uma reestruturação societária, se você já tem mapeado, chegou nesse vídeo aqui já com um nível de consciência avançado sobre o que você precisa fazer, aí é a hora mesmo de você procurar ajuda, eventualmente até chama nosso time aqui e monta um passo a passo do seu mapeamento de ativos, mostra tudo que você tem para você poder construir aí o melhor caminho para cada um dos ativos, tá bom? Isso é uma coisa que é importante você priorizar e fazer isso com auxílio profissional se você não tiver propriedade para escolher as jurisdições, os tipos de ativo correto para cada tipo de benefício tributário. E se você ainda não tem muito claro, né, qual é a sua realidade e quais seriam os pontos aí de melhorias gerais, eu te recomendaria você antes amadurecer o seu patrimônio no olhar, né? A gente tem um mapeamento que eu acho muito importante se você está nessa realidade, ainda tentando descobrir quais são as prioridades, descobrir quais são as principais lacunas e gaps. Faz o mapeamento de riscos, tá? Lista todas as red flags, você vai receber muitas atividades sobre as áreas mais importantes da tua vida. Faz atividades, faz os exercícios. Você vai ter uma mudança significativa na tua vida, você vai assim abrir tua cabeça sobre o seu patrimônio e aí sim você volta para olhar dentro do que você tem de objetivo e do que você tem hoje, com um mapeamento global também do que você precisa fazer, qual é o caminho tributário que vai te encaixar as melhores condições, porque muitas vezes o cobertor é curto, né? A gente vai ter que optar entre a elisão fiscal, rentabilidade, liquidez. Então, com a leitura 360 graus, você vai conseguir de forma muito mais clara chegar nessa resposta. Tá bom? Até o próximo vídeo.